Olá, galera. Boa noite. Ativando os comentários. Boa noite. Guardando o pessoalzinho entrar. Boa noite, Caroline. Sandra, Vilma. Guardando o pessoal entrar. Boa noite, Caroline. Sandra, Vilma. Guardando o pessoal entrar. Boa noite, Caroline. Sandra, Vilma. Muito bem. Dá um tempinho. Dá uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, né? O pessoal está chegando do trabalho, enfim. Esperar as mamães aí aparecerem. Já vamos já começar, ok? Já vamos já começar, ok?
Fazendo o teste de som e imagem, vocês estão conseguindo enxergar bem? Estão conseguindo me ver bem? Ouvir bem? Por favor, me respondam. Ok. Estou tendo um retorno do pessoal aqui, estão terminando a aula. Vou chamar mais uma galerinha aqui. Então vamos lá, meus amores, vamos começar essa live.
Estão me vendo bem? Posso iniciar? Vai ficar gravada, né? Então, quem não teve oportunidade de ver ao vivo vai ver na gravação no IGTV e vai ver também no YouTube, que vai estar no nosso canal do YouTube, ok? Tá dando um erro aqui, só um minutinho, tá? Só um minutinho que deu um errinho aqui, eu já vou conseguir restaurar. Então vamos lá. Dando início à nossa live. Vou deixar gravado sim. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as tão polêmicas, né, aulas online. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos nas aulas online, né? Se tiver tendo algum problema de áudio e vídeo e som, vocês me falam, tá? Eu fiz um roteirinho aqui para não perder, né, o assunto, para não perder o foco, porque muita coisa vai surgindo. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês que estão me assistindo, né? A esse tempo que vocês estão aí dedicando tanto a me prestigiar nesse início, né? Nesse novo início, com esse novo início da clínica, quanto a poder auxiliar também as pessoas que vocês amam na escola, né? Nos estudos. Bom, o tema de hoje é um tema bem polêmico, como que a gente consegue ajudar os filhos nas aulas online. E também para nós, né? Muitas vezes nós, adultos, temos que fazer os cursos online. Então, a gente também tem que saber como manter o foco nesses cursos aí, ok? Bom, primeira coisa que eu vou pedir para vocês é comentar, interagir, entrando, né? E conseguir vendo aí tudo que a gente precisa abordar. Façam comentários, façam sugestões. E isso daqui vai ficar bem mais interessante, né? Com todo mundo participando. Bom,
Por que eu escolhi esse tema na minha primeira live da Sinapse Aprendizagem, né? Que é agora a clínica de saúde mental, memória, aprendizagem, né? Então, Sinapse Aprendizagem é meu novo projeto para 2021. É um projeto de satisfação pessoal. Fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. É um projeto de grande conquista e vitória. Na Sinapse Aprendizagem, eu trabalho com psicopedagogia clínica, em loco, em foco no cérebro, né? E trabalho com educação especial, com alunos de inclusão, com dificuldades de aprendizagem, mas eu tenho outras duas vertentes que são desconhecidas. Então, uma das vertentes que eu trabalho já há bastante tempo é estimulação cognitiva de idosos. Eu amo trabalhar com idosos de Alzheimer, idosos de declínio, né? Quem é que não quer envelhecer com uma sanidade mental, com equilíbrio, com coordenação motora, com a memória boa, né? Então, eu trabalho também com estímulo cognitivo de idoso e agora, né, juntamente com um grupo de estudos da Faculdade de Medicina da USP, do INCOR, faço parte de um grupo onde as pesquisas, né, o único estudo de reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, que comprovou que 8 a cada 10 pessoas acometidas pela Covid sofrem de déficit de memória após acharem que estão recuperadas, porque na verdade não estão, né? Então, muitas vezes a pessoa sente falta de ar nos pulmões, fica sem paladar, fica sem olfato, fala, não está funcionando o paladar e o olfato. Não, peraí. O paladar e o olfato são órgãos dos sentidos, e os órgãos dos sentidos, quem faz essa cognição é a nossa memória, né? A nossa memória palativa, a nossa memória olfativa. Então, quando você não sente mais o paladar e o olfato, eu não tenho só problema nas papilas gustativas, eu tô tendo problemas de memória, problemas de visão, visão turva, visão dupla, e também memória de curto prazo, então não lembro de deixar as coisas, não lembro de estar a chave, já não produz mais como deveria, esquece a senha do banco, esquece onde deixou o cartão, enfim, aquela coisa que a gente já, com estresse, já acontece. E o Covid-19, ele tem essas sequelas e que para muitas pessoas são graves. Então, a gente tem todos esses sintomas, né? Falta oxigênio nos nossos pulmões. Quando a gente volta a respirar, tá tudo bem. Mas espera aí, no cérebro não tem que ter oxigênio para ele funcionar? Qual é o alimento do nosso cérebro? Não é oxigênio? Então, se faltar oxigênio nos nossos pulmões, vai faltar oxigênio no nosso cérebro, tá? Então, esse trabalho de recognição, né? Esse trabalho de reabilitação cognitiva pós-Covid, também é um trabalho que está sendo feito com muito carinho. Eu amo cuidar das pessoas e é mais um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo aí em parceria com nomes fortes, né? Como sempre, procuro me aliar com pessoas fortes, né? Estudar muito, gente, muito, de madrugada, de noite. É muito bom poder estudar e compartilhar e poder auxiliar as pessoas que a gente ama, tá? Bom, então, entrando agora, né, no tema da nossa live, né, eu vou hoje inicialmente falar sobre como ajudar essas crianças, né, na psicopedagogia e, enfim, no estudo. Eu sou professora há 25 anos, né, então alguma coisa a gente tem que saber passar para esse público, né, a aula a gente sabe fazer, né. Nesse momento da pandemia, onde surgiu essa pandemia, qual foi o grande medo, né, de todas as pessoas? O grande medo foi como que a gente vai fazer isso agora daqui para frente? Como que eu vou conseguir estudar? Passada essa fase de cada um se adaptando, tem casas que tem um computador, tem casas que tem celular, enfim, passada essa fase aí, o nosso grande problema agora, não é disso que a gente vai falar hoje, o nosso grande problema é como fazer o meu filho produzir online, né? Porque é difícil a gente trabalhar só com números. Sei lá, pode passar uma prova lá e o aluno tentar fazer a prova com consulta, tá? Mas ele realmente está aprendendo, né? E qual a sua parte, papai e mamãe? Qual a sua participação quanto a isso? Qual a sua responsabilidade perante isso, né? A gente tem que ver isso. Qual a responsabilidade dos pais,
dos professores e dos alunos. Veja, se para nós, adultos, foi muito difícil manter uma rotina home office, uma rotina nova, imagine para as crianças que não são condicionadas a isso, né? Então, aqui eu separei algumas dicas para a gente conseguir falar aí como que para a gente conseguir tentar amenizar, né, essa situação aí para todas as casas e com certeza vai ficar bem mais produtivo, ok? Meu principal momento de inspiração para isso tudo, meu principal dúvida e inspiração foi nas aulas que eu dava de ciências. Apaixonada pelo laboratório, amo fazer aula prática com os meus alunos, é impagável quando a gente dá aula e acontece lá, coloca o vinagre no bicarbonato de sódio e a criança... é impagável esse rostinho deles, né? Então, assim, eu fiquei com um novo desafio, eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou ensinar? Como que eu vou ficar sem minhas aulas práticas, né? Então, assim, minha experiência própria foi o quê? Me desafiar, foi tentar fazer dentro de casa. E foi uma experiência linda no primeiro ano, no ano passado. Eu vou dizer por quê. Porque eu adaptei as experiências que a gente tinha que fazer para materiais que nós tivéssemos em casa. Solicitei a ajuda dos pais e foi o momento de interação da família. Foi o momento que os pais interagiam com os filhos para poder... fazer juntos, né? Então, assim, resgatou o momento família, foi muito bom. Teve um outro caso também que eu fiquei muito feliz, onde eu tive um retorno da disciplina de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. A gente falava de todos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde do trabalhador, né? Então a gente falava de todo o ambiente de trabalho. Foi bem na época que faltavam EPIs, dos direitos dos trabalhadores, e teve a mudança na legislação para poder diminuir 25% do salário, né? E aí todos os alunos começavam a perguntar a opinião dos pais, e quando tinha uma reportagem na televisão, o aluno falava, não, mas isso foi uma conquista que já teve não sei quando, e eles tinham propriedade para discutir com os pais. Então foi muito bom trazer a realidade para o dia a dia desses alunos, né? Bom, então a minha experiência foi extremamente desafiadora, foi um medo muito grande, mas deu certo, tá? As dicas que eu posso dar para vocês primeira dica, não ter medo, né? A gente tem que se desafiar, a gente tem que encarar o novo, né? Falar, como que eu vou fazer agora nessa novidade? Vamos encarar, vamos construir o nosso mundo novo, né? Então, a primeira coisa que a gente fala tem que acordar cedo? Tá. Então, se tem que acordar cedo, o que a gente precisa? Dormir bem. Hoje em dia, sem a rotina, em casa, no home office, ninguém vai dormir no horário. A gente está vivendo um eterno feriado. Isso é gravíssimo, né? Isso é complicadíssimo para o nosso corpo, para o nosso ciclo circadiano. A gente tem que ter o estímulo do dia e da noite no nosso cérebro, abrir mesmo as janelas, mesmo que esteja frio, não tem problema, mas tem que abrir a janela para ver aquela claridade entrar. O nosso cérebro tem que produzir alguns transmissores e hormônios, através do hipotálamo, através do estímulo luminoso que entra na nossa retina, tá? Então, dormir bem. A grande maioria dos alunos não dorme bem, a gente tem um celular que fica o tempo todo na nossa mão, a gente leva para a cama esse celular e tem estímulo luminoso o tempo todo, né? Então, preparar o quarto e dormir bem. Tentar dormir na idade escolar, tem que se dormir pelo menos 10 horas por dia, de 10 a 12 horas por dia. A gente fala 8 horas por dia para as pessoas adultas, né? Mas de 10 a 12 horas por dia para os aprendizes, tá? Esse é o mínimo que eles têm que dormir. Bom, quando tem uma falta de sono, o que vai acontecer? O indivíduo vai ficar hiperativo e vai dificultar o foco, o aprendizado. Então, aí, a primeira dica que a gente já tem é dormir bem. A pessoa sem dormir, a gente tem um cérebro que se chama cérebro reptiliano. A gente tem que satisfazer esse cérebro. O que é? Fome, sono, sentar, acomodar-se, né? São todas as condições
fisiológicas para eu me sentir bem, para esse cérebro conseguir pensar. Se eu tiver com sono, se eu tiver com fome, se eu tiver num lugar que eu não estou bem colocado, se minha coluna dói, eu realmente vou me sentir incomodado. E qualquer coisa é motivo para eu querer fazer eu sair daquele lugar, tá? Qualquer coisa vai ser mais interessante do que ficar ali sofrendo. Então, primeira dica, né, é crucial, dormir bem. Acho que para todos os alunos, pai de aluno, professor, todo mundo tem que dormir bem, fato. A gente perdeu a mão com essa história de dormir a hora que quer e acordar na marra, ok? Bom, segunda dica, eu vou colocar todas essas dicas no Instagram, tá bom, galera? Vão ter todos os meus postzinhos lá, vocês vão conseguir ver e no site também. Segunda dica, atenção com os horários, né? Se a aula começa às 7h30, começa às 7h30. Se a aula começa às 8, começa às 8. Para começar esse horário, tem que acordar mais cedo. Deve haver uma rotina. E colocar o despertador. Tem gente que gosta de tomar banho para acordar, né? Para despertar. Então, assim, tomar banho, se trocar, né? Por quê? Se você acorda e continua de pijama, o seu cérebro entende que você não precisa fazer mais nada. Você está relaxado, você está no momento de descontração. Você não pode ficar de pijama o dia todo. Você vai ter uma preguiça inevitavelmente, porque a gente coloca o pijama para relaxar. Isso é um condicionamento que se tem desde pequeno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda e se realmente precisa produzir é tirar o pijama, é criar uma rotina, né? Eu, para conversar com vocês, tô aqui, ó. Vim, coloquei lá, me produzi. Por quê? Porque é um evento que está tendo online, né? E a aula não deixa de ser também um evento. Então, fazer com que esse aluno entenda que ele tem que se trocar para isso, para não gerar, né? Se eu continuar de pijama, vai gerar falta de atenção e preguiça, tá bom? Outra coisa extremamente importante, gente, a alimentação. Barriga vazia, cabeça não pensa. Quantas vezes e quantas crianças a gente sabe, principalmente na escola pública, eu tenho aqui comigo a coordenadora Sandra de Carapicuíba, da Secretaria de Educação, né, Sandra? Tá aqui. Quantas crianças a gente não tem que vão para a escola apenas para tomar o lanche, apenas para se alimentar? Isso é uma realidade do nosso país, né? Agora, a criança ir para o colégio, para a escola, sem um copo de leite, sem um achocolatado, não vou falar nome, né? Que agora a gente está em live, não posso ficar falando nome, mas sem um achocolatado, sem ter alguma coisa naquele estômago, não ter energia, como que esse cérebro vai pensar sem energia? O nosso cérebro gasta muita energia para pensar, né? A gente gasta 2.000 calorias dia para coração bater e pulmão respirar e cérebro fazer o mínimo necessário para ele sem gastar nos exercícios físicos, né? Então, assim, sem gastar muito na cognição. Então, eu preciso pensar exige muita energia. E essa energia tem que estar lá no estômago, né? Para essas crianças conseguirem produzir alguma coisa, né? Quantas vezes... Olha, eu tenho algumas pesquisas e posso colocar depois para vocês aí, quem precisar, só me solicitar no direct. Tem algumas pesquisas que comprovam, né? E foi feita uma pesquisa que alunos de educação regular, fizeram prova sem tomar café da manhã. Fizeram lá uma sequência de questões. Esses alunos, no dia seguinte, tomaram um café da manhã, um lanche com bolacha, e depois de 30 minutos foram executar as provas. O rendimento foi 80% maior, ou seja, inevitável, tem que tomar café da manhã. Então, primeira dica, horário, dormir cedo. Segunda dica, acordar, tomar banho, né? Pôr a roupa, falar, bom, vamos lá, vida que segue. Terceira dica, alimentação, tá? Essa criança tem que estar alimentado para não ter pensamentos flutuantes e distração. Outra dica para os papais e mamães, né? Quarta dica, fique atento ao ambiente. O ambiente é extremamente importante, né? Se eu tiver um ambiente com a televisão ligada, com o rádio, cachorro que late,
tudo vai tirar a atenção. Nós que somos adultos perdemos a atenção. Então, eu preciso de um ambiente acolhedor, eu preciso de um lugar que o aluno entenda que ali é o lugar dele estudar. Ah, mas eu não tenho home office, eu não tenho escritório, eu não tenho uma casa preparada. Gente, também não tenho. Eu tô falando com vocês aqui, eu coloquei uma estante, ó, eu me adaptei, tá vendo? Ficou bonito, mas não tinha tudo isso aqui, né? Eu montei o meu canto na minha sala mesmo, né? No canto da minha sala, e é aqui que eu trabalho já fazem 2 anos. Então, eu sei que quando eu venho para cá, o meu cérebro entende estar trabalhando, tá? Nós temos que ter isso, nós temos que ter um lugar para isso. Então, separe um cantinho da sua casa, um lugar que você acha que vai ser mais confortável, que você monte naquele momento para o aluno, né? Uma mesa. Olha, eu lembro, minha mãe está aqui na live me vendo, né? Eu lembro que quando eu era menina, estudava no ensino médio e na faculdade, eu não tinha escrivaninha e meu sonho era ter uma escrivaninha. Hoje eu tenho um consultório, mas naquela época meu sonho era ter uma escrivaninha. E eu fazia o quê? Eu colocava tábua de passar roupa, sentava na cama, enchia minha tábua de passar roupa de livros e passava a noite estudando ali, né? Então ali era meu momento de absorver tudo aquilo, né? Então adapte alguma coisa para o seu filho, você consegue fazer isso e ele vai entender que se ele estiver confortável, aquele momento é do cérebro dele estudar, ok? Então fique atento ao ambiente, que vai garantir a atenção seletiva e a concentração sustentada. Eu tenho que ficar sustentando essa concentração, eu não posso me distrair. Bom, mais uma coisinha, frequência nas aulas. Ah, gente, isso aqui é complicadíssimo, viu? Atire a primeira pedra quem nunca falou assim, eu vou ficar deitado, eu não tô afim. Aquele professor lá, quando a gente não gosta do professor, 50% do que a gente ia aprender, foi pro lixo, foi pro espaço, né? Então, o professor, ele é responsável, sim, por isso, né? O professor, ele também é responsável por ter aí um ganho do aprendizado, né? Quantos professores... Eu duvido, eu tenho lá o pessoal aqui assistindo minha live, eu duvido que você não se lembre do professor que você mais ama e do professor que você mais odiou. Ninguém... Todo mundo no mundo que passou por uma escola tem essas duas figuras que a gente começa até a enumerar algumas. O professor que você não gostava, você odiava a matéria, né? Então, você já joga fora. Então, assim, poxa, atire a primeira pedra quem fala assim, eu vou ficar dormindo hoje, não quero, enfim. Mas não pode, galera. Tem que ter frequência nas aulas, não é porque tá em casa, tem que assistir as aulas todos os dias. Olha, eu tenho um rapazinho aqui que de vez em quando também não faz isso, viu? Porque é muito fácil a gente falar tudo isso aqui, mas é difícil colocar tudo em prática, eu sei, gente. Mas a gente tem que fazer um esforcinho, porque parte da culpa é dos pais também, tá? Então, vamos lá, ó. Frequência nas aulas, né? O aluno tem que ter uma frequência para não perder o raciocínio que está sendo, que o professor está construindo ali. As aulas ficam gravadas? As aulas ficam gravadas. Mas nem tudo que está gravado você consegue pegar no link que o professor está passando. Ou então, às vezes, a aula pode ser editada, né? Até uma piada vai fazer você lembrar daquele momento, ok? Então, é muito importante a frequência nas aulas, ok? Para que não aconteça interrupção no processo de ensino-aprendizagem. Interação com a escola, meus amores. Olha, isso aqui é para os pais. A gente precisa ficar atento com a escola. Mas eu pago a escola. Minha escola é particular, eu já pago para o meu filho, para não ter problema, para os professores cuidarem, para os coordenadores. Gente, responsabilidade de educação é dos pais, né? Então, assim, ficar atento no calendário escolar, no calendário de provas, nas atividades. Eles nunca têm nada para fazer. Nunca. Você pergunta assim, não tem atividade? Não. Tem lição de casa? Não. Ninguém passou nada? Não. Eu sou professora há 25 anos. O meu filho vive uma rotina de professor desde que nasceu. E eu cansei de perguntar assim, quantas e quantas vezes ele é aluno do colégio que eu trabalho, né? Sempre foi aluno do colégio que eu trabalhei.
Hoje não mais, só esse ano, mas até o ano passado sempre foi do colégio que eu trabalhei. E eu sei a cobrança, que era para dar atividade, que era para a gente ficar em cima cobrando os alunos, que era para ajudar os pais, né? Que era para lembrar os pais que tinham as atividades. Aí eu chegava em casa e falava assim: você não tem atividade? Ele falava: não. De ninguém? Não. E tinha minha, porque eu era professora dele. Eu pensava: que cara de pau, fala que não tem nada de atividade. Então, assim, meus amores, acontece que eles sempre falam que não tem, porque eles acreditam que não tem a cobrança por ser online, né? Então, o que acontece? Nós precisamos estar atentos nos horários de aula, nas provas, nos calendários. Olha, eu tenho paciente que ele não sabe que dia tem aula do quê. Ele não sabe o horário da aula. Fica muito difícil produzir alguma coisa se está completamente perdido. Eu não sei com que professor que eu vou falar, que dúvida que eu vou tirar. Eu não sei nem que aula tem. Tem escolas que não fazem o horário. Cada hora entra um professor. Tem escolas que conseguiram se comunicar com os alunos. O professor entra lá, deixa uma atividade na plataforma e fica lá, Deus dará. Então, a dica que eu dou aos pais é o seguinte: a escola que não fez um horário, papai, mamãe, faça você um horário. Olha, segunda-feira você vai estudar. Uma dica, hein? Põe uma humanas e uma exatas, tá? Não põe as duas juntas, porque queima o HD, o negócio fica quente. Então, põe lá, matemática num dia e, sei lá, geografia no mesmo dia. 2 matérias hoje, então. Amanhã a gente vai estudar lá português. No outro dia eu vou estudar lá história e ciências, tá? Faça você, mamãe e papai responsável, faça um horário, né? Se você aluno tá me vendo, eu sei que tem aluninho meu aqui, né, Miguel? A tia sabe que você tá aí me curtindo, ó, bacana. Faz um horário, faz uma rotina de estudos. Fala, eu gosto mais de tal matéria e tal matéria, eu vou estudar pro dia mais que eu tô mais relaxado. Sexta-feira tá todo mundo cansado, né, gente? Então eu vou deixar a matéria que eu menos gosto para depois. Errado, você tem que gostar, deixar a matéria que você menos gosta pro primeiro dia da semana que você tá no todo gás. Segunda-feira, ó, é o dia é o dia mundial do vou fazer, né? Vou fazer regime, vou entrar na academia. Segunda-feira vai mudar minha vida. Quando eu chegar na terça já caiu essa vibe, mas na segunda-feira é o dia mundial do vou começar, né? Então, o que você faz? Pega a segunda-feira e põe matéria que você menos gosta, porque é para ela que você tem que dar atenção. Na sexta-feira você tá cansado, põe matéria que você mais gosta, porque vai ser natural você estudar. Você gosta daquilo, você vai ler com mais tranquilidade, ok? Essa é uma outra dica que eu dou. Habilidades organizacionais. Então, fazer esse planejamento. Papai e mamãe, senta lá, faz o planejamento com o aluno. Professores, tem que ter sempre um horário, tem que ter sempre um planejamento. Eu sei que a gente tem que fazer muita coisa no improviso, eu acredito nisso. Mas a gente tem o WhatsApp, a gente tem contato dos alunos, dá para a gente fazer. Um planejamento bem simples, por exemplo, que o aluno pode fazer, é assim, ó. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, você vai primeiro fazer o dever de casa, depois você vai jogar tantas horas de videogame, ou tanto tempo de videogame, ou vai jogar bola, ou vai passear de bicicleta, enfim. Tem que tomar cuidado com a pandemia, hein? Não fica saindo à toa. E depois você vai arrumar suas roupas. Gente, depois dá sempre um bônus para essa criança. Nós nascemos sendo reconhecidos, a gente a gente foi condicionado a ser reconhecido desde que nascemos, né? Pensa comigo, ó. Criança falou qualquer coisinha, brincou, ai, que lindo, que bonitinho. Aí a criança pega uma bola, jogou, bem pequenininha. Jogou pra mamãe, que bonitinho, joga pra vovó, joga pro vovô, né? Joga pro tio, enfim. Ai, que lindo. Aí essa criança pega o prato de comida e pá, joga. Aí a mãe, não! Ué, mas tudo que ele jogava ele achava bonitinho. Tinha um reforço positivo. A partir do momento que ele vê que ele não pode fazer aquilo, o susto da mãe, a criança se frustra, chora, é o reforço negativo. Então, nós fomos condicionados a ter reforço positivo. Criança faz a lição, levava lá para a professora dar um carimbinho. Tava horrível o negócio, a professora falava assim, legal, você pode melhorar, né? Quando tava bom, muito bom, continue assim, isso. Quando chega lá no terceiro médio, o aluno vem trazer o papel para o professor. Gente, eu brincava, eu falava, o que vocês querem? Que eu dou um beijo?
um carimbinho, você quer um biscoito. Vocês já sabem que tem que fazer, eu não preciso ficar reconhecendo, mas o nosso cérebro, ele é assim, né? Quando o marido lava a louça, tem que falar obrigado, meninas, né? Sempre tem que falar obrigado. Aí você fala assim, pô, mas eu lavo a louça a vida inteira e nunca ninguém agradeceu. Não é o machismo. O cérebro trabalha com reconhecimento. Você já pensou se cada vez que você lavasse a louça, seu marido falasse obrigado? Você ia ficar feliz, não ia? Entendeu? É o cérebro que faz o reconhecimento. Eu não estou falando de ser machista ou não ser machista, ser feminista ou não ser feminista, ok? Outra coisa aqui que eu lembro demais de uma pessoa, a Caroline, que nunca mais eu vou ver um copo na pia e não lembrar dessa moça. Ai, meu Deus, depois eu conto para vocês essa história aí. Outra dica, queridos, vínculo afetivo. Nós temos que ter vínculo afetivo com os nossos filhos. Nós temos que ter cumplicidade com os nossos filhos, tá? A gente não pode deixar de ter cumplicidade com os nossos filhos. Ah, mãe, não consegui fazer a prova, não foi bem. Paciência. A gente acerta em tudo na nossa vida? Não. Então, paciência, calma, vai dar... Ah, que pena, né? Mas a próxima a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, você vai ver. E não cobrar. Sabe? É muito ruim ser cobrado o tempo inteiro. Então tem que ter vínculo positivo. Senta com teu filho, começa a fazer lição, fala, caramba, não lembro disso aqui não. Meu Deus, não me lembro. Peraí, nós vamos descobrir juntos, nós vamos estudar juntos. Não se esqueçam que 70% a gente aprende fazendo. Então, se você não lembra, porque eu também não lembrava de muita coisa, a gente lembra especificamente o que a gente dá aula, né? Então, se você não lembra, vai lá estudar de novo. Fala aí, pera lá, como que era aqui mesmo? Vamos tentar fazer de novo. Veja uma outra aula, tá? No YouTube de um outro professor, de repente com outra didática, pode ser que você entenda melhor. Mas tenha vínculo com o seu filho. Faça junto com ele algumas coisas. Onde ele tem muita dificuldade na matemática. Pô, senta do lado dele, fala assim, mamãe tá aqui, eu vou te ajudar, a gente vai conseguir. Dá um estímulo positivo para essa criança. Não arranque folha, não brigue com ele porque ele não consegue, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, meu filho que o diga, né? Então, assim, a gente vê que tá em tempo. Fala assim, mas eu já fiz tanto, eu já errei tanto. Gente, com toda a especialização que eu tenho, com todos os tempos de sala de aula que eu tenho, eu também errei com meu filho, né? E sempre dá tempo de retornar. Então, assim, resgata isso. Você tá em tempo de resgatar isso. Senta com seu filho, faça esse vínculo. Vai ser gostoso ficar junto com ele. Ele vai confiar não só a lição, mas ele vai confiar em você outras coisas, outros segredos que advirão na vida dele, né? É muito importante ter o vínculo com os nossos filhos, tá? E as avaliações, né? Bom, as avaliações é um caso sério. Porque tem professores, isso aqui agora eu vou falar para os professores, tem professores que ainda trabalham com devolutivo, né? Escreve, quer que a criança põe todos os dados no papel e devolve para ele. Gente, devolução de dados não significa que o aluno aprendeu. O aluno tem que entender o que ele fez. O que ele está aprendendo tem que estar dentro do mundo dele. Se aquilo não está dentro do mundo dele, se eu não vejo no concreto, na realidade, para que eu estou aprendendo aquilo? Fica perdido. Então, muitas vezes, tenta simular uma experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos online, todo mundo com o computador na mão. Então, vai ensinar, sei lá, geografia. Porque a guerra de não sei quem, com não sei aonde. Vamos olhar onde ficam esses países? Usa o Google Earth, né? Usa o Google Maps, para a criança tentar ter localização geoespacial, né? Vídeo espacial, tá? Eu vou fazer ciências, né? Vamos aprender ciências. Coloca um vídeo onde tem o lúdico de uma célula. Ou então, vai para a cozinha. A nossa cozinha é um laboratório, né? Quando a gente cozinha, quando prepara um alimento, quando faz aquela mágica de uma coisa crua virar uma coisa extremamente saborosa, é uma química, né? Então, assim, vamos tentar trazer para a realidade do aluno. Ok? Vai fazer o problema lá de matemática, fulano tem tantas laranjas, deu tantas para os amiguinhos, mostra a laranja, não tem laranja, desenha bolinhas no papel, tá? Traz esse abstrato para o concreto do aluno. E isso vai facilitar nas avaliações. A avaliação online é inevitável ter uma consulta. Então, se a avaliação online vai ter consulta, eu posso sim utilizar esse momento para essa criança aprender.
Fazer outro tipo de avaliação também é válido. Olha, entregue um trabalho assim, assim, entregue um vídeo, faça um mapa mental, produza uma entrevista. Toda forma de avaliação é válida. Avaliação não é prova em papel, professores, entendam isso. Papais, mamães, sugiram outro tipo de avaliação para as matérias que os filhos têm dificuldade. Isso não é vergonha. Olha, eu sou professora de educação especial, eu sou professora de inclusão. E um não, uma frustração pessoal fez eu desistir do que eu estava fazendo, jogar tudo para cima e falar assim, quer saber? Eu vou defender com todas as forças que me restam dessa vida isso daí. Então, sim, a escola tem que ser chamada para dar respostas porque seu filho não está aprendendo. Não é a criança de inclusão não é obrigada a se virar sozinho. Isso não existe. O professor é que tem que ser chamado para dar as respostas. Não para você colocar culpa, papai e mamãe, não é isso. Mas vamos mudar? Vamos tentar fazer de outra forma, né? A escola tem que ser questionada. Olha, em que momento você está fazendo a inclusão do meu filho que tem dificuldade X, Y e Z? Né? Se ele tem essa dificuldade, como nós poderíamos trabalhar? Olha, ele tem realmente uma dificuldade de aprendizagem, ele realmente precisa de um apoio psicopedagógico. Beleza, tô aqui para isso, né? Mas em que momento a gente pode ter essa conversa de troca de experiências e o que a gente pode fazer para esse aluno? Falta humanização, falta diálogo, né? Então, assim, poxa, meu filho não está indo bem nas aulas online. Será que essas coisas, essa responsabilidade não está nas costas de uma criança que não aprendeu e não foi condicionada a isso, né? Então, assim, grande parte, na minha visão, da responsabilidade de aulas online não é só professor-aluno. Você pega o filho, coloca na frente do computador e o professor tem que se virar. Né? É inevitável que o filho que tem acompanhamento dos pais na escola produz muito mais. Hoje e em todo o seu futuro. Ok? Bom, eu gostaria que vocês colocassem algumas dúvidas, algumas sugestões para mim aqui. Se tem alguma dúvida, vocês não estão fazendo comentário, estão fazendo... Olha lá, o Breno falou, segunda, concordo. O Breno é a Sandra, né? Concordo. Segunda-feira é o dia do regime, né? Que ninguém nunca começa. Pois é. Então tem que ter realmente essa relação, né? A Sandra está comentando aqui, ó. Tem que haver essa relação estreita entre as partes. Cada um tem que fazer a sua parte, né? A responsabilidade está centrada no aluno, né, professora Sandra? Professora de educação infantil, excelente, exímia pessoa. Um carinho gigantesco. Mas quantas dificuldades você já também não enfrentou, né? Então, assim, a gente tem que ter essa cumplicidade. Os pais têm que ser cúmplices dos professores e vice-versa. A criança é um objeto. Olha só, o que é muito importante vocês saberem. O que é o aprendizado e quando o aprendizado realmente acontece? O aprendizado acontece da forma que eu tenho um sujeito e eu tenho um objeto. Se o sujeito não interagir com o sujeito e objeto, se o sujeito não interagir com aquele objeto e eu não mudar o meu comportamento perante aquilo, não houve aprendizado. Então, se eu olho o objeto e eu continuo com ele sem interagir com ele, eu não vou ter aprendido nada. Eu vou dar um exemplo. Eu saio com o meu carro e fui lá onde eu precisava ir, deixei a janela aberta com a bolsa em cima do banco. Adivinha, né? Quando eu volto, não tem bolsa. Bom, se na próxima vez que eu for do mesmo lugar, eu largar do mesmo jeito, o que significa que eu não aprendi. Agora, se da próxima vez que eu for, eu entender que eu interagindo com o objeto, fechando a janela, tirando a bolsa, eu não vou ser assaltada, ou roubada, ou furtada, enfim, sei lá o termo que você queira usar, eu aprendi essa lição. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um objeto, e eu tenho que interagir entre o sujeito e o objeto para ter esse aprendizado. Se não houver uma mudança do comportamento, uma mudança da conduta, a pessoa não aprendeu, ok? Olha lá, prof tem que se virar nos 15. E alunos e pai nos outros 15. É isso aí, não é todo mundo se virar nos 30 sozinho. Perfeito!
tem que ser em conjunto a responsabilidade de todos. Exatamente, né? Então, assim, grande parte desse... como que eu vou conseguir ajudar meu filho nas aulas online? É participando, galera. Se a gente que é a gente está com certa dificuldade de estar dentro de casa trabalhar, imagina essas crianças, né? Não é fácil, é bem difícil, tá? Obviamente, eu tô aqui para ajudá-los, né? Tô aqui para fazer esse intercâmbio entre pais, professores e escola, né? O que faz um psicopedagogo? Deixa eu explicar bem rapidinho o que faz um psicopedagogo. O psicopedagogo, vamos supor, chega lá uma mãe no meu consultório e fala assim, olha, minha queixa é tal, meu filho tem tal dificuldade. Então, o que faz o psicopedagogo? A gente não posso sair chutando, eu acho que teu filho tem isso. Gente, é muito, muito sério isso. O teu filho tem dislexia, o teu filho tem disgrafia, o teu filho tem TDAH. É muito sério isso. Eu vou colocar um carimbo na testa de uma pessoa para ela levar o resto da vida esse diagnóstico, né? Então, a gente tem que ter muita certeza, tem que ser um diagnóstico extremamente assertivo. O que a gente faz? Geralmente, faz entrevista com os pais, leva de 8 a 10 sessões com várias intervenções que a gente faz com o aluno, vários tipos de testes aí com os alunos, né? A gente avalia o socioemocional, o cognitivo, o raciocínio lógico, memorização, lógico-matemática, linguagem, interpretação. A gente avalia tudo isso, então, obviamente, demora aí de umas 8 a 10 sessões. Depois que tiver com todos esses dados, a gente já vai ter, através do conhecimento, né, bibliográfico que a gente tem há muito tempo e com posse dos dados daquele aprendiz, a gente vai construir um laudo, vai fazer um relatório, entregar esse relatório para os pais e para o colégio, orientando qual deverá ser a nova conduta, visto que aquela criança apresenta dificuldade XYZ. Nesse momento, eu vou ter um contato com o colégio, o psicopedagogo tem um contato com a escola. E eles vão trabalhar em conjunto. Eu não vou estar lá cobrando a professora, eu vou estar sugerindo que ela trabalhe de forma XYZ, porque muitas vezes ela é polivalente, ela não é uma professora especialista naquela dificuldade que aquela criança tem. Ela está lá para ser professora, né? E eu estou aqui para cuidar das dificuldades, entendem? Então, vejam, depois disto que nós fazemos esse laudo, né, chamado erroneamente de laudo, mas que a gente faz esse relatório, envia para o colégio e os pais, se necessário também encaminha para outros colegas da vertente médica e neurologista, se for necessário a gente faz algum exame para fechar esse diagnóstico, se for necessário, ok? E depois de tudo isso, com posse de tudo isso, eu crio um plano estratégico com uma metodologia que eu formulei, desses 25 anos de experiência de sala de aula. Eu criei uma metodologia própria e vou aplicar essa metodologia própria fazendo um plano específico para esse aluno, personalizado para esse aluno. Então, ele vai aprender assim, 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 com a minha metodologia, de tal forma, tal forma, tal forma, que é a forma que ele aprende melhor, tá? Então, a gente faz um plano específico e personalizado para esse aluno, onde a gente começa a fazer as intervenções e o erroneamente chamado tratamento, ok? Na verdade, é o recondicionamento. Então, esse é o trabalho do psicopedagogo. O trabalho do psicopedagogo tem fim? Então, tem alta? Então, eu digo que são fases da nossa vida, né? Eu passei por tal... Eu já sei lidar com aquilo. Aquilo ali foi minha fase, né? Por exemplo, um aluno que fez terapias de psicopedagogia quando criança, por dificuldade de leitura, isso, aquilo. Lá ele estava em alfabetização. E no ensino médio, não precisa mais? Não precisa mais, ele já teve alta. Então, mas não é uma outra forma de raciocínio? As cobranças não são diferenciadas? Eu não tenho que lidar com outras situações? Eu vou precisar de um apoio, tá? Então, são fases. Às vezes, as pessoas conseguem lidar com essa fase da forma que ela tá. E, às vezes, tem dificuldades que nos acompanham por toda a vida. Olha que interessante. Eu tenho uma pessoa aqui que está assistindo a nossa live. Ela se chama Sandra Cardinali. Um beijo, Sandra! Te amo! Você foi a minha primeira professora que eu nem sabia o que era pedagogia. Eu falei, mas minha prima é pedagoga, né? E eu fui saber o que era pedagogia. A primeira pedagoga que eu sou apaixonada foi a Sandra.
Bom, ontem eu fiz uma confidência para ela, né? Que eu tenho uma dificuldade de aprendizagem. Aí, quando eu falei para ela que eu tinha, ela falou: Você? Eu falei, mas nossa, nunca percebi. Pois é, né? Por quê? Porque a gente cria estratégias e metodologias para sair fora daquilo. Eu tenho estratégias para conseguir vencer e ter a minha metodologia de trabalho. Isso não significa que eu tô curado, porque é a minha característica, como minha cabeça pensa, tá? Bom, vamos lá ver as perguntas então. Yara linda! Minha aluna do coração, foi minha aluna pequenininha, agora é prof, gente, assim como nós, tá arrasando lá. Como o aluno chega até a psicopedagoga? É uma indicação da escola ou os pais buscam de acordo com a observação do seu filho? Das duas formas, Yara. A professora pode sugerir que ele tem uma dificuldade e fala com a coordenação. Gente, não é vergonha, professores, por favor, Yarinha, você vai ser professora. Não é vergonha nenhuma falar, olha, eu estou sentindo uma certa dificuldade. Isso não significa que você não está sendo capaz de ensinar aquela criança. Cada cabeça pensa de um jeito, a gente não é obrigada a entender como pensam todas as cabeças, tá? Então, assim, obviamente, você vai tentar uma nova forma, você vê que você tentou, porque o professor tenta várias formas e tem um certo atraso perante os colegas. O que você faz? Você pode sugerir com que a coordenação faça essa solicitação. Só um minutinho que apareceu aqui que vai acabar a bateria, não sei por quê. Só um minuto, deixa eu ver se soltou da tomada ali. Acho que soltou a tomada, só um minuto. Ai, escapou a tomada. Pronto, voltei. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Caramba, é cada uma que me acontece, hein? Bom, a vida como ela é, né? É assim mesmo. Então, Yarinha, continuando. Sim, você pode muito bem orientar os pais na reunião de pais e solicitar que a coordenação te dê esse apoio, tá? Para indicação para o psicopedagogo. Se os pais têm essa dificuldade, também cabe aos pais procurar diretamente a psicopedagoga. Não precisa de orientação e encaminhamento, tá? A gente vai avaliar através da queixa que chega pelos pais. Olha, eu vejo que a professora tal reclama que ele não presta atenção, ou então que ele tem dificuldade na matemática, olha, ele gosta muito de tal coisa, mas ele não faz outra coisa. Olha, o meu filho não segura um lápis na mão, ele não gosta do lápis, isso acontece muito, tá? Eu fiquei tão feliz, gente. Um aluninho, um pacientezinho meu, aprendiz, a gente chama, né? Aprendente, chegou lá a queixa da mãe que ele nunca tinha pego no lápis. E olha, não tinha Cristo que fazer aquele menino escrever. Na minha segunda sessão, ele estava pintando já bem fininho, assim, com o pincelzinho. Eu fiquei tão feliz, é tão bom, é tão reconfortante saber que a gente tem técnicas e consegue, né, fazer aquela evolução da criança. A mãe é extremamente grata até hoje por, sabe, quão libertador é uma pessoa conseguir amarrar os próprios sapatos, quão libertador é aquilo que pesa nas suas costas, alguém conseguir te ajudar, né? É muito libertador. Tá? Então, assim, Arinha, pode chamar, pode ser diretamente dos pais, e o professor ele também pode solicitar. O grande problema é que muitos pais não aceitam quando o professor fala que o filho precisa de ajuda, porque toda mãe quer ter um filho super-herói dentro de casa, né? Então, isso é um grande problema. Muita vergonha em leitura. Ó, Sueli! Um beijo, Sueli, sua linda! Então, a gente pode trabalhar a leitura, né? Às vezes, a vergonha é pela falta de interpretação, é pela falta de vocabulário, né? Medo de ler errado a palavra. Então, quando a gente tem aquela consciência fonológica, quando aquela palavra está no meu vocabulário, eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei o que significa. Então, às vezes, falta um pouquinho de leitura própria, né? Para a interpretação desse texto e ler antes de falar. Tem gente que já quer sair falando o que está vendo. Não, eu tenho que ler, interpretar e depois falar, ok? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Não existe trajetória escolar sem acompanhamento e incentivo dos pais na educação inclusiva. Neste momento é tão importante e necessário, sem dúvida. Né? Educação inclusiva, a gente está aqui, Sandra, é nossa missão, né? Tem gente que Deus escolhe, Sandra Borbolan,